Primeiro, eu sou grato ao CIMA pelo convite, agradecer muito de participar deste evento. Eu vi muitas testemunhas, muitas intervenções, muitas contribuições que fizeram que aprendi muito da discussão de hoje. Então, eu vou um pouco abrir uma janela a nível global, a nível mundial. O evento foi mais focalizado na dimensão europeia. É claro, como a última intervenção do Bruno demonstrou, que a ação sindical a nível europeu, sobretudo nas empresas transnacionais, tem que conseguir atuar também a nível global, porque a questão é esta: temos que construir um sindicato global. É muito claro, a fraqueza do movimento sindical a nível de cada país e a nível internacional depende da assimetria de poderes, que com a globalização se terminou. Desde os séculos passados conseguimos, com lutas, com organização, de equilibrar o poder das empresas, do capital, através da organização dos sindicatos a nível local e a nível nacional. Mas até hoje não temos um contrapeso equivalente a nível global a respeito dos poderes que têm as empresas transnacionais. As empresas podem decidir de desplaçar, de transferir tecnologia, pessoas, trabalho, plantas, fábricas de um lugar para outro. O único fator do trabalho, o único fator da produção que não tem a liberdade de circulação, que não pode ir de um lado para outro, mantendo os mesmos direitos, os mesmos poderes, é o trabalho. E isso determina uma assimetria, um desequilíbrio de poderes que nós temos que reconquistar. Através de campanhas, temos de construir redes sindicais globais, de negociar acordos globais. A experiência que falou o Bruno da Danone é importante, porque a Danone abriu desde os anos 80 o caminho voltados para uma organização sindical atuante a nível global. Temos que espalhar a conduta das empresas. Não todas as empresas têm a mesma conduta. Temos de acompanhar as situações críticas, onde não tem respeito dos direitos humanos fundamentais, dos direitos do trabalho. Defender os direitos de sindicalização, porque na maioria dos países do mundo, esses direitos não é garantido verdadeiramente. E o outro ponto é organizar o não organizados. No mundo, os trabalhadores que estão organizados sindicalmente são uma minoria. São entre os 7% e os 10%. Então, temos que afirmar o princípio nas empresas internacionais de One Global Company, One Global Union. Então,
temos de juntar todos os sindicatos existentes na mesma empresa transnacional, criar sindicatos onde não existam, nas plantas, na fábrica daquela empresa transnacional. A rede e os acordos marcos têm que ser aproveitados para fazer isso, porque é a nossa missão, é sindicalizar os trabalhadores e conseguir um acordo marco global que vai reconhecer pelo menos um padrão de direitos fundamentais, sobretudo a liberdade sindical, direitos de contratação coletiva. Então, vou meter um foco sobre os dois elementos-chave da estratégia sindical transnacional: os acordos marco globais e as redes sindicais globais. Vou estar nos tempos que foram dados. Então, primeiro, a definição do acordo marco global baseia-se na relação contratual entre as corporações transnacionais e as federações sindicais globais, para dar reconhecimento mútuo aos atores de ambas as partes e proporcionar processos para a resolução de conflitos. Com qual conteúdo? Normas laborais fundamentais da OIT, direitos sindicais e de negociação coletiva, no trabalho infantil forçado, nenhuma forma de discriminação, etc. Mas também convenções da OIT adicionais. Então, discussão também sobre os assuntos que alguns dos outros palestrantes colocaram no debate, mas também as horas de trabalho, salários, saúde e segurança, formação contínua, tudo bom. Dentro de um espaço organizado definido. Então, o perímetro onde tem que ser aplicados aquele acordo. Quem são os atores? Tem que ter reconhecimento mútuo. Portanto, as federações globais têm que ser reconhecidas para as empresas transnacionais como os atores de negociação. Tem que ter o envolvimento dos sindicatos afiliados, mais a gerência local, porque senão o acordo não vai ser aplicado. Como a indústria foi assinado alguns meses atrás, por exemplo, um acordo marco internacional no grupo ThyssenKrupp, mas os sindicatos nacionais afiliados que estão presentes, que estão organizados no grupo da ThyssenKrupp não foram envolvidos. Foi negociado entre os alemães e a empresa, a nível empresarial. Tudo bom, o acordo agora existe, mas não é o acordo que foi participado, não é um acordo que teve um envolvimento verdadeiro dos trabalhadores e dos sindicatos de cada país onde a ThyssenKrupp está presente. Portanto, no final, eu acho que neste caso o acordo marco tem a mesma finalidade do Código de Conduta Unilateral, só uma questão de imagem. Se não vamos recuperar uma ação verdadeira a todos os níveis. E, neste caso, tem de ter um papel de liderança do sindicato global, senão não tem reconhecimento mútuo. Então, o procedimento também para a aplicação é que a aplicação deve ser conjunta, deve ter um monitoramento conjunto, uma gestão de casos críticos, onde não se respeita alguns direitos fundamentais, tem que ser gerenciados juntos, tem que ter informações, comunicações e uma formação, uma prática organizacional conjunta, como no caso que foi descrito aqui do meu amigo o Antônio Losetti, no caso do acordo marco da Enel.
Os conteúdos são os direitos fundamentais do trabalho, os padrões mínimos, o direito à representação no local do trabalho, a saúde e segurança, a formação profissional, etc. Mas também, isso é muito importante, porque nunca se fala disso, ou muito pouco se fala, isso é o principal limite dos acordos marcos globais, é que deve ter uma neutralidade da empresa com relação ao processo de sindicalização. Isso vale para a China, como para a Turquia, mas também para os Estados Unidos. Porque na maioria das empresas, também europeia e japonesa, então, que tem plantas no sul dos Estados Unidos, normalmente são fábricas, são plantas no union, free union, que o sindicato não tem, para um conjunto de legislação e também de possibilidade para a empresa de fazer uma ação antissindical, não tem possibilidade de sindicalizar essas pessoas, porque claramente a empresa ameaça de demitir, ameaça de fechar a planta se seus trabalhadores, na sua maioria, escolhem de organizar-se no sindicato. Isso acontece nesses países. Então, este ponto é muito importante para nós, porque se, como por exemplo na Turquia, se os trabalhadores vai para a greve, vai para negociar o melhoramento das condições salariais ou das condições de trabalho, ou quer ter uma própria liberdade de escolher o próprio sindicato e vai ser demitido, não tem jeito nenhum. Isso acontece também em empresas transnacionais que têm os acordos marcos globais assinados com as federações internacionais. Assim é importante o direito ao acesso do sindicato, dos sindicalistas aos locais de trabalho. Em muitos países do mundo, este direito não é reconhecido. A última questão do conteúdo importante é a relação entre normas globais e legislação nacional. Então, o padrão mais alto deve prevalecer, não pode ser o contrário. É aquilo que ele falou, por exemplo, Antônio, na experiência da Enel. O âmbito de aplicação também é fundamental, é que o âmbito de aplicação não pode ser só as operações da empresa transnacional, mas tem que envolver também os fornecedores, as subcontratadas, então toda a rede de produção global, outsourcing, flexibilização, reestruturação, e também agência temporárias, porque em muitas empresas o 40, 50% da mão de obras não depende da empresa matriz. Então, os números, como você viu já hoje, um pouco mudam, porque às vezes se fala de número de acordos assinados. Neste caso, são os números das empresas transnacionais que têm acordos marcos globais ativos até hoje. Então, são 112, porque naquele gráfico ele era menos, porque era ao 2014. Se juntaram os outros acordos, por exemplo, Total, Gamesa, que é uma empresa da Espanha, também a Thyssen e outros. Assim, nos setores produtivos organizados por industrial, os acordos marcos globais envolvem 48 empresas transnacionais. Também naquele esquema serão 43, mas
nos últimos anos, tive mais 5 acordos, ou melhor, mais 5 empresas que assinaram os acordos marcos globais, porque tem empresa como Danone, como Volkswagen, que tem muitos acordos, acordos de negociação coletiva, na verdade, sobre os vários assuntos. O importante é que os números dos trabalhadores que são envolvidos com esses acordos são aproximadamente 11 milhões de pessoas, já é muita coisa. Então, eu vou terminar ver a situação do setor automotivo, sobretudo das montadoras, porque eu sou metalúrgico da Federação Italiana, sou metalúrgico, então, no metal, o setor automotivo é, sem dúvida, o setor que tem mais avançados no sentido dos acordos marcos globais e também nas redes. Aqui são 13, tem também a Bosch, que não é na verdade uma montadora, as outras 12 são montadoras, todas montadoras, são mais, além de 3 milhões de trabalhadores. As empresas do setor automotivo no mundo que assinaram a acordo marco global são 7. A BMW, a Bosch, a Daimler, a Ford, a PSA, a Renault e a Volkswagen. Tem a questão da rede, porque não é só o problema dos acordos. É importante também que sindicalmente nós vamos recuperar o desequilíbrio organizativo a respeito das empresas transnacionais. Portanto, paralelamente aos acordos marcos globais, tem que desenvolver as redes sindicais globais. Tem um problema de governance, temos que definir a estrutura de liderança de uma forma precisa. Então, que faz a coordenação, normalmente ou é a Global Union de referência ou um sindicato filiado-chave naquele grupo. Mas tem que ser definidas também as prioridades, as tarefas e as responsabilidades. Isso é muito importante. E também o comprometimento de recursos. Também tem que ser claros os objetivos. Se vai organizar uma rede sindical global, tem que iniciar a reivindicar as negociações para estabelecer e implementar um acordo marco global. Isso é o primeiro passo. Também reforçar o poder negocial dos sindicatos locais nacionais, que estão integrados na rede. Na minha experiência no Grupo Tenaris, que nós não temos acordo marco global, porque até agora a empresa não foi disponível a negociar a nível global. Mas com a rede, fizemos muitas experiências concretas de solidariedade, de acompanhamento a nível global, de apoio, por exemplo, a alguns sindicatos que estavam negociando o contrato coletivo, não conseguiam, estavam em greve. Por exemplo, no caso da Tenaris, os companheiros do sindicato da România. Depois naquele ano que eles foram em greve a tempo indeterminado e a rede se juntou com eles, apoiou a luta dele, não só conseguiram os resultados que eles estavam pedindo, mas mudou a relação com a empresa. Mudou o gerente, desde aquele ano, cada ano, porque ele tem uma negociação coletiva salarial e também normativa por ano, a nível de empresa, sempre discutiram, renovar, sem fazer mais uma hora de greve. Porque naquele relacionamento de força, onde eles tiveram o apoio e a solidariedade
dos trabalhadores, dos sindicatos integrantes da rede, tive uma mudança também de relação sindical com a empresa lá em Romênia. Isso é um exemplo concreto. Então, o outro objetivo é reforçar o poder negocial dos sindicatos locais nacionais, sobretudo onde são fracos ou têm um problema de relacionamento. Expandir o espaço de sindicalização, por exemplo, através da rede sindical, sempre no grupo Tenaris, que faz parte do grupo Tequim, é um grupo argentino, nós conseguimos organizar os trabalhadores da Tenaris em Colômbia. Apesar que depois os sindicalizados, sobretudo os dirigentes sindicais do sindicato na empresa, foram ameaçados de morte por os paramilitares, mas também aí nós, como Rede Sindical Mundial, fomos em Colômbia, demonstramos que eles não estavam sozinhos, que a gente estava com eles, e abrimos os refletores sobre agora, por exemplo, em Colômbia, avançaram muito sindicalmente do ponto de vista, conquistaram pela primeira vez um contrato coletivo de trabalho que não existia, porque lá é a nível de empresa, e se não tem sindicato, não tem negociação, não tem contrato, tem só o arbítrio da empresa. E também, por exemplo, no campo da saúde e segurança, onde fizemos com os steelworkers dos Estados Unidos e os metalúrgicos da CUT brasileiros um apoio no campo da formação lá em Colômbia, com os vários representantes sindicais, também aproveitaram desta experiência, e agora no campo da saúde e segurança eles conseguiram resultados melhores que em outras plantas de Tenaris. Então, no final, o objetivo é construir e fortalecer a cooperação e a solidariedade transnacional. Isso é um princípio, é um valor que tem que ser praticado. Então, alguns enfoques estratégicos de ter em mente para construir um poder sindical global, onde e quais são os nodos cruciais ou fracos na rede, que seria o poder estrutural, onde estão os sindicatos fortes, o poder associativo, onde os sindicatos são fracos, onde não existe sindicato, quais são as potencialidades de reforçar ou construir o sindicato, onde encontrar oportunidades e aliados. São todas perguntas que temos que fazer entre nós para definir também o campo de atuação e a coisa de fazer. Então vou terminar com esta slide, depois tem outras, mas vou entregar ao Cima, que pode distribuir. Então, você lembra a slide precedente no setor automotivo? Só 7 tem um acordo marcos globais, mas quase todas as montadoras do setor automotivo têm rede sindical global. Claro que onde tem acordo marcos global, normalmente a empresa reconhece o comitê, a rede sindical mundial. Isso claramente vai favorecer também os encontros, porque os gastos são cobertos pela empresa, muitas vezes, tá, tudo bom. Tem também 2 redes globais que funcionam. Uma, eu sou entre os coordenadores, não é reconhecida pela empresa, mas existe desde 5 anos, é a Fiat Chrysler Automobile, e assim também a Hyundai Kia existe, mas não é reconhecida pelas empresas. A Honda e a Toyota não têm até agora uma rede sindical global, conseguiram organizar uma rede sindical a nível
dos países asiáticos estão trabalhando para ampliar a rede a nível global. E portanto, como você está vendo, este é o caminho que tem que ser continuado. Claro, nós precisamos, termino assim, precisamos de ter não uma Danone, mas centenas, milhares de Danone. Se queremos construir verdadeiramente um sindicato global. Muito obrigado.